Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Retomamos, as nossas videoaulas diárias, Na semana passada foi uma semana de descanso, uma semana de refresco, onde a gente não teve matéria, Não teve atividade no livro. Foi só uma semana mesmo para vocês descansarem, brincarem bastante. Mas, infelizmente, acabou, E a gente tem que retomar as nossas videoaulas, dar continuidade no nosso aprendizado. E hoje teremos uma aula de língua portuguesa, que a gente vai tratar dois tópicos super interessantes que particularmente eu gosto muito. Uma delas é o gênero textual, conhecido como fábula, e vamos aprender um pouquinho mais sobre verbos. Só que a gente vai ter uma mudança nessa configuração do verbo. A gente vai ter uma flexão desse verbo agora e vamos conhecer duas novas vertentes que envolvem o verbo. Mas vamos lá, vamos por etapas. A primeira que a gente vai falar é sobre o conhecimento de mais um tipo de gênero textual, que é a fábula, como eu falei. A fábula, ela é um tipo de gênero textual narrativo. A gente sabe que quando a gente tem um texto narrativo, é porque a gente tem a presença do personagem contando a história, falando, E a fábula é também um tipo de texto de origem popular. Ele é um texto super popular e é um texto que ele já tem uma história bem antiga. Muitas gerações já tiveram conhecimento desse tipo de gênero textual e também novas gerações sempre vão continuar tendo aproximação com esse tipo de texto. Então, as principais características são que ela é um tipo de gênero narrativo, que a gente tem a presença da fala do personagem, e esses personagens são animais que têm as suas características semelhantes às características humanas. Por exemplo, a gente vai encontrar um animal num texto desse tipo de gênero, que é a fábula. Por exemplo, uma raposa que ela pensa como ser humano, que ela anda como ser humano, que ela dialoga como ser humano. Então, os personagens, os animais, eles vão ter sempre características que vão se assemelhar às características humanas. Eles sempre vão trazer diálogos, falas e pensamentos. E a principal característica é que esse tipo de gênero textual, fábula, ele sempre, ao final, vai trazer um tipo de ensinamento. Ou seja, uma lição de moral de algum acontecimento importante que aconteceu nesse texto. Vai ter toda uma história, uma narrativa envolvendo um animal junto a uma outra figura dentro desse texto e vai se enrolar todo, vai ter um desenrolar de toda uma história. E no final de tudo, essa história vai ter um viés conclusivo que vai nos trazer uma lição de moral de algo que não é legal, que foi feito, ou que a gente tem que pensar melhor sobre os nossos conceitos, aceitar quem somos, respeitar as outras pessoas, ser parcial, entre outros ensinamentos que vai trazer. Então, as principais características desse gênero textual são essas. É um texto narrativo, você vai ter a presença de personagem como animais que terão características humanas, e a última característica principal é que ele sempre vai trazer algum ensinamento, ou seja, uma lição de moral sobre um tema em geral. Aí lá na página 7 do nosso livro, a gente já tem esse texto aqui, que é uma fábula. E aí eu queria fazer a leitura junto com vocês, para que vocês entendessem um pouco mais de como é todas as características que eu falei, ok? A gente tem o texto lá, a gralha vaidosa. A gralha sempre acalentará o sonho de ser bonita como um pavão. Já sei, vou aproveitar que os pavões estão em época de mudar. Colherei as penas que estão no chão e todos pensarão que eu sou um pavão. Isso foi o que ela fez. Ao admirar-se nas águas transparentes do lago, que refletiam seu novo visual, com penas, com olhos nas pontas, a gralha achou-se o máximo. Pensando que ia abafar, foi ao encontro de outras gralhas. Lá chegando,
Ao invés de elogios, ela recebeu muitas vaias e foi enxotada a bicadas. Fora! Fora! Se você não tem orgulho de ser uma de nós, vai procurar a sua turma, gritaram as gralhas em coro. Enquanto saía às pressas dali, a gralha refletiu. É isso, eu preciso encontrar a minha nova turma. E saiu em disparada ao encontro dos pavões. Assim que viram aquela ave esquisita se aproximando, os pavões colocaram-na para correr. Fora, fora, você nem é e nunca será um pavão. E assim, a gralha conseguiu apenas o desprezo de todas as aves. Cada um deve se contentar com o que é. Não tem essa frasezinha aqui que está em negrito, lá embaixo? Cada um deve se contentar com o que é. É justamente o ensinamento que esse texto trouxe para nós. É uma lição de moral. A gralha, né, ela queria ser igual a um pavão. Só que não tem como. Porque ela tem as suas características específicas da sua espécie. Só que ela queria ser igual a eles. Então ela forjou, né? Ela pegou as penas, né, as asas de um pavão e colocou sobre ela. E assim ela foi ficar junto com esse tipo de espécie. Só que nos dois locais que ela foi o quê? Desprezada. Porque ela não se cabia em nenhuma delas. Porque uma ela não respeitou quem ela era e na outra ela não foi aceita porque ela não tem nada a ver com aquela espécie. Então ela percebeu, né, ela refletiu que ela realmente tem que ser como ela é, se aceitar e viver a sua vida de acordo com aquelas características pertinentes a ela, não é? Então a lição de moral que nós tivemos aqui foi que justamente cada um deve se contentar com o que é. É igual nós somos, cada um é diferente, cada um tem o seu jeitinho, tem as suas características, o seu modo de falar, o seu modo de vestir. E a gente tem que se respeitar, as nossas condições, ao nosso jeito e as nossas características. Então a fábula ela é justamente isso, um tipo de texto que vai tratar justamente uma lição, um ensinamento importante para o leitor, ok? Aí na página 8 e 9, a gente tem algumas atividades que são interpretações de texto a respeito dessa fábula que a gente acabou de ler. Aí a gente tem lá, número 2. Sobre o texto lido, responda as questões a seguir. Letra A. Onde a história se passa? Aonde que acontece essa história lá naquele texto? A gente tem que ler e ver qual é o local. B. Quem são os personagens desse texto? Quem é o personagem principal? Então lá na leitura a gente tem quem são esses personagens, quem é o principal. O título do texto já dá a dica principal de quem é o personagem principal. Letra C. A que gênero pertence esse texto? É uma lenda, uma fábula ou um conto? Letra D. Qual é a finalidade desse gênero? É apresentar uma reflexão sobre determinadas atitudes? Dar uma informação ou registrar um acontecimento? Número 3. Qual era o sonho da gralha? A gente começou, né? Dialogou um pouquinho aqui, depois do texto, qual era o sonho dela? Número 4. O que ela faz para tentar conquistar o seu sonho? O que ela fez lá para ela conseguir se aproximar do seu sonho? Qual foi a atitude dela? Número 5. Você já viu um pavão? Se sim, onde? Aí você vai refletir aí, né? Onde você viu um pavão, na nossa próxima aula do Zoom, você vai dizer pra gente, ok? Número 6. Qual foi a reação das outras aves ao se depararem com o novo visual da gralha? Você vai dizer aí qual foi a reação. Será que foi uma reação boa, uma reação ruim? 7. Observe a imagem ao lado e explique o trecho. Penas com os olhos nas pontas, presente no texto. Aí você vai observar essa imagem e ali você vai colocar o que aparece nesses desenhos, qual é a percepção que você tem de acordo com esses olhos que aparecem nas penas, ok? Lá na página 9, a gente tem a número 8. Se você não tem orgulho de ser uma de nós, vá procurar a sua turma, disse uma das gralhas. Qual é a sua opinião sobre a reação das outras gralhas? Então você vai colocar aqui, né,
um pouquinho sobre a sua opinião a respeito disso, se você concorda ou não com elas. Vai falar um pouquinho sobre o respeito à diversidade, né, das espécies, as diferentes características das pessoas também, ok? Número 9. Os pavões aceitaram a gralha na turma? Por quê? Vai dizer sim, não e vai justificar a sua resposta. Número 10. Que ensinamento ou moral essa fábula transmite? Transcrevam. Então a gente viu que a moral do texto, né, o ensinamento fica lá no final. Ele vai trazer lá no final, numa última linha, sobre um ensinamento, né, a moral que aquele tipo de leitura proporcionou para nós. Você vai acrescentar aqui. Número 11. Assinale X nas alternativas que apresentam o significado dessa moral. Devemos ser felizes do jeito que somos ou não devemos excluir ninguém dessa turma? E aí você vai responder, ok? Logo depois, a gente tem aí palavras pra lá e pra cá, nessa sessão, falando de um novo tópico, que são verbos. A gente aprendeu que verbos são ações de um determinado sujeito. Por exemplo, se eu digo, a professora recitou um poema durante a aula. Qual é o meu verbo? É o verbo recitar, né? Que foi a ação que eu fiz, que a professora, que é o sujeito, executou. Então, recitou, ele é o verbo, é a ação presente do sujeito. Então, ela fez a leitura daquele verso, né? Daquele poema, seja lá o que for. Só que agora a gente vai aprender verbo em mais duas novas vertentes. A gente vai aprender o verbo com novas características. Isso que a gente falou, que a gente aprendeu quando eu falei, papai correu na rua. Quando eu falo correu, ele é o meu verbo, porque ele é a ação do sujeito. Mariana brincou com suas bonecas. O brincou é o meu verbo, ele é a ação do meu sujeito, que é Mariana. Só que agora a gente vai aprender o verbo como estado e como fenômeno da natureza. Então, o verbo tem essas três características. Ou ele representa ação, que é aquele que a gente já está acostumado, né? Muito fácil, que é, de fato, a ação do sujeito. Por exemplo, eu gosto de comer morangos. Qual é a minha ação? Comer. Quem está comendo? O sujeito que foi apresentado no início da frase. Então, essa é uma característica do verbo. Verbo de ação. Verbo de estado. Verbo de estado, ele sempre se configura como uma condição que a pessoa está. Por exemplo, tirei nota 10 em matemática. O tirar nota 10, ali é o estado, é a condição que se refere à prova de matemática. Então, ali se refere a um estado, ok? Outra, vamos pensar aqui. Hoje estou com dor na barriga. O dor na minha barriga é o estado que eu estou hoje, é a condição que eu estou. Vamos pensar aqui outra. Bati meu pé na cadeira, estou com dor. Bati meu pé na cadeira e fiquei com dor, melhor. Então, ali também é um estado, foi uma condição agregada à minha situação. Então, ali eu bati meu pé e logo, eu senti dor. Então, isso se refere a um estado da pessoa. Então, o verbo com essa característica de estado, ele sempre vai trazer esse tipo de condição da pessoa, do que acomete a pessoa naquele momento, ok? A ação é o que a pessoa está fazendo e o estado é uma situação que acomete a pessoa, que a pessoa viveu, que aconteceu com ela. Quando eu digo que tirei uma nota boa em matemática, é o estado. Eu tirei uma nota boa, é uma condição agregada a algo que foi feito, ok? E fenômeno da natureza é muito fácil. De fato, vai fazer referência a fenômenos da natureza. Por exemplo, amanhecer, trovejar, chover, ensolarado. Ou vamos pôr frases. Hoje o dia amanheceu ensolarado. Qual é o meu verbo de fenômeno da natureza? Ensolarado.
Por quê? Porque ele faz referência a um fenômeno da natureza. Outro, entardecia quando as crianças chegaram da festa. Qual é o verbo que faz referência aí? Qual é o verbo? O que ele está indicando? É um fenômeno da natureza, porque entardecer de fato se refere a um fenômeno correspondente à natureza. Que é entardecer? Por exemplo, ao anoitecer, fui me deitar. O que esse verbo está indicando? É um fenômeno da natureza. Por quê? Porque anoitecer se refere a algo, né? A uma condição da natureza. Ao amanhecer, o céu estava lindo. Qual é a ação desse verbo? É um fenômeno da natureza. Esse verbo indica um fenômeno da natureza, porque amanhecer se refere a uma ação da natureza. Então, todo verbo que indica fenômeno da natureza, ele vai trazer esses tipos de palavras que faz referência, de fato, a questões da natureza. Amanhecer, entardecer, chover, trovejar, nevar, relampejar. Sempre vão ser verbos com essas características. Verbos que indicam ação é algo que o sujeito está fazendo ou fez. E estado é algo que acomete a condição do sujeito. Estou com muita dor na barriga. Então, o dor é o verbo. E esse verbo, ele significa que é um estado na qual a pessoa está naquele momento, ok? E depois disso a gente tem algumas atividades na página 9, 10 e 11 que faz referência a esses exercícios como uma forma de reforço, né? A gente tem na número 1 da página 9. Releia esse trecho da fábula A Gralha Vaidosa. E saiu em disparada ao encontro dos pavões. Copie a palavra que indica a ação da gralha. Qual é a ação da gralha? O que ela fez quando aconteceu aí o encontro dos pavões? Aí você vai ver o verbo, que indica a ação dela, e vai escrever. B. As palavras que indicam ações são chamadas de substantivos, adjetivos ou verbos? Muito fácil, né? Aí a gente tem na página 10, número 2. Releia os verbos destacados com que eles indicam. A gente tem aqui no número 1, assim, no quadradinho. Fenômeno da natureza, estado e ação. E aqui a gente tem algumas frases. E a gente tem que encaixar, numerá-las de acordo com a sua característica, com o que o verbo indica. A primeira frase. Os alunos estavam felizes com a nota. E aí, os alunos estavam felizes. É um fenômeno da natureza? É um estado? Ou é uma ação? Quando eu falei que o verbo de estado, ele indica, né, uma situação que está acometendo a pessoa, está acometendo o grupo. Ele é o quê? Um verbo que indica estado, porque é algo que faz referência a algo que aconteceu com a pessoa ou com o grupo. A gente tem aqui, Diego disse que nevou na cidade em que ele mora. Aqui, ó, muito fácil. Nevou. Nevou se refere a quê? Não é um estado não é um fenômeno da natureza? Então, muito fácil. Outra aqui. O rapaz acertou na loteria. O acertou, ele é o quê? Não foi uma ação que ele fez? Ele pegou, foi na loteria, jogou os números dele e acertou, ele ganhou, né? Então é o quê? Uma ação que o sujeito fez. Quem é o sujeito? O rapaz. E no número 3 a gente tem: observe as imagens, depois escreva uma frase para cada uma contendo um verbo que indique ação ou estado conforme indicado. Então aqui a gente vai colocar em cada imagem aqui representando uma frase que faça referência a uma indicação do verbo. A gente tem aqui a menina jogando a bola na cesta. A menina é o sujeito e ela está executando algo, ou seja, jogando a bola, né? Arremessando. Então ela está fazendo uma ação. Então você tem que criar uma frase que envolva uma ação dentro dessa imagem. A outra aqui, ó, a gente tem o estado. O menino está
caiu, né, provavelmente, e machucou o seu pé, sua perna, o seu joelho. Então ele está com muita dor. Então a dor, né, ou algo que está cometendo ali, é um estado que configura a sua situação no momento. Então você tem que criar uma frasezinha. Na de baixo, a gente tem aqui uma menina andando de bicicleta. Então você vai criar uma frase que exprime essa ideia de ação do sujeito. E ao lado a gente tem aqui uma imagem que é de ação, que são dois alunos, né? Mostrando que em uma das suas avaliações ele tirou 10. Isso aqui exprime um verbo de estado. Por quê? Porque é uma condição na qual os sujeitos estão vivenciando naquele momento. Então, envolve um verbo que indica estado. E você tem que criar uma frase a respeito disso. Na número 4 da página 11, a gente tem um complete. Sublinhe no quadro a seguir os verbos que indicam fenômeno da natureza. Depois complete as frases com os verbos que você destacou e faça as adaptações necessárias. Então aqui no quadradinho a gente tem vários verbos e você vai ter que sublinhar os verbos que indicam fenômeno da natureza, né? Muito fácil. É só você separar as palavrinhas que fazem referência a algo que acontece na natureza. E depois você vai fazer o complete dessas palavrinhas. Letra A, tananana, muito durante a tempestade. O que foi muito durante a tempestade? Você vai ver o verbinho que se encaixa aqui. E esse verbo tem que fazer referência a um fenômeno da natureza. Ok? Então, basicamente isso dentro dessa aula. A gente falou um pouquinho sobre as fábulas, sobre todas as características desse tipo de gênero textual e falamos sobre verbos, que os verbos, além de ter aquela ação que a gente já sabia, que o verbo ela exprime uma característica de ação do sujeito, ela também exprime estado e fenômenos da natureza. A ação vai ser sempre algo que o sujeito está fazendo ou fez. O estado faz referência a uma condição que o sujeito está presenciando, vivenciando. E o fenômeno da natureza, ele sempre vai fazer referência a algo que remete de fato à natureza, ok? Então, nossa aula hoje é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok? Então é só isso. Um grande beijo.